Antropologicamente, sabemos que a cultura de uma sociedade nasce particularmente de sua língua, impulsionando um código de pertencimento que alcança as fronteiras do inimaginável. É, portanto, a verbalização de nossas emoções, o princípio de nossa cultura e, com ela, de nossas manifestações e inúmeras representações onde dizemos: sou eu, esta é minha identidade, dizia Olavo Bilac. Sou imortal porque não tenho onde cair morto. Não se referindo à morte, mas à condição de jamais cair no esquecimento. Que estejamos sempre no coração e na memória de nossa terra, de nosso povo, de nosso pequenino e amado Miraí. Hoje, a Academia Miraiense de Letras diploma e empossa mais um membro titular e tenha outra vez o privilégio de trazer à vida seus imortais para prestar homenagem à memória e vida do professor Germano Gomes Pinto, patrono da cadeira número 8. Fazem presença na mesa de honra o acadêmico fundador desta instituição cultural, Sérgio Antônio de Paula Almeida, titular da cadeira número 1, patrono, professor Alberto Montalvão. E o acadêmico Lucas Esperança da Costa, titular da cadeira número 2, patrono Ataúfo Alves. Convido também para a composição da mesa de honra os excelentíssimos senhores vice-prefeito municipal José Ronaldo Milani. Convido também para a mesa de honra a secretária municipal de Educação, senhora Maria Isabel Rossi Vernier Magalhães. Convido também para a mesa de honra a anfitriã desta noite, diretora da Escola Estadual Santo Antônio, senhora Renata Capobianco de Souza Ferreira. Gostaria também de mencionar a presença, nesta noite, do presidente da Academia Muriaiense de Letras, o senhor Natalino, e demais acadêmicos desta instituição aqui presente conosco. Uma salva de palmas à Academia Muriaiense de Letras. O nosso muito obrigado. Gostaria também de pedir uma salva de palmas ao presidente da Academia de Letras de Visconde do Rio Branco, senhor Kleber Lima. Gostaria também de agradecer a presença do presidente da Fundação Francisco Milheiro, senhor Fábio João Pinheiro. Cumprimento igualmente, em nome do Conselho Geral da Academia Miraiense de Letras, todas as demais autoridades e todos os convidados aqui presentes. Convidamos a todos para se posicionarem, porque neste momento nós iremos receber o nosso acadêmico eleito, que será conduzido pela acadêmica professora Maria Carmen e professora Wanda. Convido a todos para se posicionarem para a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, a execução do hino de Miraí.
liberdade vai os sonhos, então já está nesse instante. Superior, sai para aí, conseguimos conquistar com nosso forte. Vencer a liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Combate Brasil na graça, salve, salve. Brasil dos homens, amor e esperança prevalece. Sempre promove seu desafio. A imagem do cruzeiro resplandece. Diante da própria natureza, deserta forte parte do roxo. Junto do desejo, sabe a mesa, então das vilas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos destes homens, sentiu pátria amada, Brasil. Perguntam por que sou triste, nos versos que já escrevi. Sou triste porque cantando não posso esquecer que te mirarei. No amor que eu espero, não medito por Deus. Eu sinto-me tão pequeno pra ser como se você. Convido o acadêmico Ricardo Lopes Silveira, titular da cadeira número 10, patrona professora Vera Lúcia Milani Moraes, para o discurso de recepção ao neoacadêmico eleito. Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao excelentíssimo presidente da Academia Miraiense de Letras, o professor Jorge Luiz Mazon, em nome de quem saúdo todos os acadêmicos e autoridades aqui presentes. Cumprimento também nossa anfitriã, a diretora da Escola Estadual Santo Antônio, professora Renata Capubian de Souza Ferreira, em nome de quem saúdo todos os meus colegas, professores e funcionários que aqui estão. E, por fim, meu cumprimento especial ao neoacadêmico, professor e juiz de direito, Dr. Henrique Alves Pereira. Inicialmente, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui e realizar esse discurso de acolhimento a quem também dedico ao meu saudoso pai, que com certeza, pela amizade de infância e de longos anos com o Dr. Henrique, estaria em uma dessas fileiras, prestigiando e aplaudindo neste momento. Hoje é um dia de grande alegria e celebração para a Academia Miraiense de Letras, instituição que desde 2017, a partir da idealização e inspiração de nosso membro fundador, professor Sérgio Antônio de Paula Almeida, titular da cadeira 1, tem contribuído efetivamente com a preservação literária e cultural de nossa querida cidade. É com profundo orgulho e entusiasmo que nos reunimos para dar as boas-vindas a um novo membro que se junta a nós, enriquecendo ainda mais a nossa rica tapeçaria literária e intelectual. Ao longo da nossa trajetória, a Academia Miraiense de Letras tem sido um farol de sabedoria, uma casa para os que amam e promovem a arte, a literatura e a cultura em suas mais variadas formas. Cada novo acadêmico que se junta a nós traz consigo uma bagagem única de experiências, conhecimentos e paixões. E é exatamente isso que torna o nosso convívio tão especial e dinâmico. Hoje, temos a honra de receber Dr. Henrique Alves Pereira, cuja trajetória e contribuições para o mundo das letras e do direito já deixaram uma marca indelével. Henrique iniciou seus estudos no Grupo Escolar Dom Elvésio, em Dores da Vitória, tendo concluído no Grupo Escolar Dr. Justino Pereira suas primeiras séries. Ingressou na Escola Estadual Santo Antônio, nosso querido ginásio,
concluindo assim o ensino médio, no antigo segundo grau, com formação em letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Cataguases, FAFIC, lecionou aqui, nesta instituição, por muitos anos. Cursou Direito na Faculdade Viana Júnior, em Juiz de Fora, tendo atuado como advogado na cidade e região até 1996, quando foi aprovado no concurso de provas e títulos da Magistratura Estadual Mineira. Assim, foi juiz de direito nas comarcas de Divinópolis, Leopoldina, Pedro Leopoldo e Contagem, onde se aposentou em 2015. Dedica-se até o presente momento a escrever artigos semanais aos jornais da cidade de Pedro Leopoldo, Observador e Folha de Pedro Leopoldo. O seu trabalho não apenas enriquece a literatura, mas também inspira e toca muitos de nós. Temos aqui, entre os acadêmicos, ex-alunos do professor Henrique e companheiros de trabalho que tiveram a oportunidade de desfrutar de seus ensinamentos e experimentar deste convívio. Conforme as palavras da acadêmica professora Wanda Garcia, sou ex-aluna e sucessora dessa escola. O professor Henrique colocava sempre a primazia e as notas de elegância ao conteúdo, inspirava e exalava nas palavras a sua raiz. Ainda sobre o professor Henrique, a acadêmica destaca: como não lembrar dos passos firmes do professor em sala de aula, do desempenho... Como não lembrar dos passos firmes do professor em sala de aula, do desempenho de sua autoridade no assunto, na disciplina, no respeito, na responsabilidade e no profissionalismo que sempre teve. A acadêmica Maria Cristina Werneck Baesso trabalhou com o professor Henrique Saliento, enquanto colega sempre foi muito solícito, ajudando prontamente como narrador nas peças de teatro que eu escrevia nas aulas de história. Foi um grande parceiro nas atividades estudantis. E a acadêmica continua: enquanto diretora do ginásio, resumo o Henrique em uma palavra: comprometimento. Sempre pontual e assíduo nas reuniões, um excelente profissional. Doutor Henrique, ao ingressar nessa academia, o senhor está se unindo a um grupo de pensadores apaixonados, dedicados a explorar, preservar e inovar o universo literário e cultural de nossa cidade. Este é um espaço onde a troca de ideias, a colaboração e o respeito pela diversidade de opiniões são os pilares que sustentam a nossa missão. A sua presença aqui não apenas reforça o compromisso da nossa academia com a excelência cultural, patrimonial e literária de Miraí, mas também nos lembra da importância de nós continuarmos a buscar novos horizontes e desafiar o status quo. Acreditamos que juntos poderemos enfrentar os desafios e celebrar as conquistas que virão. Estamos ansiosos para ouvir suas perspectivas, compartilhar suas ideias e celebrar suas realizações futuras. Que esta nova jornada seja repleta de descobertas, inspirações e realizações literárias. Que o Senhor encontre nesta casa acadêmica um espaço fértil para crescer, aprender e principalmente contribuir para o legado que todos nós ajudamos a construir. Professor, doutor Henrique Alves Pereira, em nome de todos os acadêmicos da Academia Miraiense de Letras, gostaria de expressar o nosso mais sincero bem-vindo. Estamos entusiasmados por tê-lo conosco e ansiosos para o impacto positivo que o Senhor certamente terá em nossa comunidade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Neste momento, convido a professora e diretora da Escola Estadual Santo Antônio, Renata Capobianco, que irá, neste ato de investir o neo-acadêmico com a Pellerini, representar a história desta instituição educacional, casa comum de todos os cidadãos miraienses. A diretora representa igualmente o corpo docente, funcionários
e ex-diretores da escola, lugar onde o neoacadêmico Dr. Henrique Alves Pereira dedicou parte de sua vida, contribuindo para a educação e formação do povo miraiense. Convido o acadêmico Sérgio Antônio de Paula Almeida para entregar ao acadêmico eleito o diploma de membro titular desta Academia de Letras. Leitura do termo de compromisso pelo acadêmico eleito. Leitura do termo de compromisso pelo acadêmico eleito. Prometo, como membro da Academia Miraiense de Letras, honrar as letras em minha língua pátria. Prometo tudo fazer para incentivar o amor pela literatura e pelas artes, mantendo vivas as suas tradições. Juro ser fiel ao estatuto e ao regimento interno desta entidade cultural, contribuindo para o seu crescimento e da sociedade na qual se insere. Entendo a responsabilidade e o compromisso que ora assumo de fazer um mundo melhor através das ideias que divulgo. Assim eu faço pela grandeza da pátria. Neste momento, convido o acadêmico Dr. Henrique Alves Pereira para a assinatura do termo de posse, como membro titular da cadeira número 8, que guarda a memória do imortal professor Germano Gomes Pinto. Declaro empossado e membro titular da Academia Miraiense de Letras o magistrado e professor Dr. Henrique Alves Pereira. Esta cadeira teve como criadora a psicóloga Mônica Lomeu Castellano, sendo a mesma sua ocupante e antecessora. Uma salva de palmas ao nosso acadêmico Dr. Henrique Alves Pereira. Convido neste momento o acadêmico Dr. Henrique para se dirigir à tribuna para o seu discurso de posse. Senhor Jorge François, em nome de quem cumprimento os colegas acadêmicos. Senhora Renata Alcobianco, em nome de quem cumprimento e saúdo todas as autoridades presentes. Eu estava pensando aqui, se não foi muita imprudência preparar uma cerimônia tão grandiosa para mim, sem saber se o meu coração resistiria.
A sorte é que eu faço periodicamente, né, check-up, e meu coração, eu acho que vai suportar. O nosso Guimarães Rosa, eleito por unanimidade, presidente da acadêmico da Academia Brasileira de Letras, só tomou posse 3 anos depois. Isso porque é supersticioso. E ao ouvir uma profecia de uma cigana que disse que ele morreria no dia da posse, então ele retardou por 3 anos a assunção na academia. E morreu 3 dias depois da posse. Eu, como não consultei nenhuma cigana, nem tenho medo da morte, eu estou aqui. Senhora professora e diretora Angélica Pobianco, ao transpor o portão que dá acesso ao nosso ginásio, por mais que mudem as terminologias, para nós continuar sendo ginásio. Pois as lembranças me vieram à mente. Primeiramente, como aluno, depois como professor. E passei grande parte da minha vida aqui dentro. E muito feliz. Muito feliz porque aqui o ambiente é saudável. Uma fraternidade inigualável. As pessoas se respeitavam, embora tivessem uma preferência outra diferente. E aqui eu comecei a pensar em tantas pessoas com quem convivi. Mas eu destaco 3, sobretudo. Primeiramente, a dona Inês Pereira, que dedicou a sua vida toda à educação. Primeiro como professora, depois como diretora. Uma pessoa amável e sabia conduzir com muita diplomacia todos os problemas. Lembrei-me de uma figura extraordinária, que no seu trabalho honrado, com seu trabalho de dedicação, honestidade e justiça, a dona Ilka Rotondo, pessoa a quem eu reverencio com maior gratidão por tudo que ela fez, não só por mim, mas pela instituição. Dedicava a maior parte do seu dia aqui dentro. E, por fim, recordo-me de uma figura humilde que desempenhou o seu trabalho nessa instituição, diariamente, sem faltar um dia de trabalho. E à noite, quando quase vencido pelo cansaço, ainda cochilando, esperava todos sair para fechar as salas. Sabem de quem eu estou falando? Sou José Ferrante. Uma pessoa humilde, mas exemplar. Quase toda a sua vida foi dedicada a essa instituição. Em
lugar, agradeço aos colegas pela eleição do meu nome para integrar a Academia Miraiense de Letras. A essa honraria acrescentou-se outra, a de ocupar a cadeira o professor Germano Gomes Pinto, meu ex-professor de português e latim, uma figura extraordinária, e que a memória, por mais que se esqueçam tudo na nossa vida diária, nós não podemos deixar de lembrar de uma figura que, outro detalhe importante, ele se aposentou sem nunca ter perdido um dia de trabalho. Agradeço ainda a Deus por tudo que me tem concedido. Agradeço por fim, mas não por derradeiro, a minha esposa Rita, sempre presente em minha vida nos momentos de dor e de alegria. A minha eterna gratidão pelo que você tem feito comigo. Mas a Rita, ela sempre presente em minha vida, sempre me incentivando e sendo um sustentável para mim. Ela sempre me deu a tranquilidade de trabalhar e de realizar meus sonhos. Senhoras e senhores, aqui discorrerei sobre a palavra. A palavra é a matéria-prima de uma academia de letras, porque ela é a razão de ser das instituições dessa natureza. Há milhares de anos, no território onde se situa o México atual e parte da Guatemala, viviam os toltecas, cuja cultura, em grande parte, foi assimilada pelos astecas. Eles possuíam uma cultura avançada e eram muito evoluídos, além de elevada espiritualidade. Quando os espanhóis chegaram à região, as linhagens que restavam desse povo foram dizimadas impiedosamente. Isso porque a sanha dos colonizadores era motivada pela doutrina cristã e intolerante com tudo o que fosse relacionado a outras práticas religiosas. Os que sobreviveram foram os que simularam a sua conversão ao cristianismo. Um ilustre descendente dessa linhagem é Dom Miguel Ruiz, um nagual. Nagual, na tradição tolteca, é que tem a capacidade de ter o mesmo sentimento do outro, empatia, e capaz de guiar os indivíduos até a libertação pessoal. Dom Miguel revelou que, segundo a tradição desse povo, a palavra é a força, é o poder que tem a pessoa de se expressar. É uma poderosa ferramenta igual a uma espada de 2 gumes, que pode criar ou destruir o sonho mais belo.
transformando-o no inferno. O outro lado da lâmina é a impecabilidade da palavra, que cria apenas beleza, amor e fraternidade. Há 70 mil anos ocorreu a Revolução Cognitiva. Era o surgimento da linguagem. Com ela teve início também a história. Sem a palavra falada ou escrita, a humanidade não teria evoluído. Em 1505, Michelangelo recebeu um pedido do Vaticano para produzir a escultura de Moisés, a fim de que fosse colocada na tumba do Papa Júlio II, e hoje se encontra na Basílica de San Pietro in Vicoli, Roma. A extraordinária obra possuía o vigor, o virtuosismo anatômico e a harmonia de todos os traços. Mas lhe faltava apenas uma propriedade fundamental para atingir a suprema e divina perfeição: a palavra. Foi por isso que Michelangelo, num acesso de euforia, bateu com um cinzel no joelho da sua magnífica obra e gritou: "Por que não pague?" Ou seja, por que não fala? De todas as artes, a mais bela, a mais expressiva, a mais difícil, e sem dúvida é a arte da palavra, observou o Latino Coelho. Enquanto o nosso romancista José de Alencar conceituou a palavra como um dom divino que Deus concedeu ao homem e negou aos outros animais. Disse ele: a palavra, esse dom celeste que Deus deu ao homem e recusou aos outros animais, é a mais sublime expressão da natureza. Ela revela o poder do Criador e reflete toda a grandeza de sua obra divina. Importante observar que a psicanálise aborda a palavra da mesma forma que entendia os toltecas, cujo poder é capaz de criar um relacionamento ou destruí-lo de modo irreparável. Uma amizade, uma relação amorosa sempre começam com palavras afáveis, lisonjeiras, amáveis, afetuosas. Porém, o que uniu duas pessoas pode separá-las para sempre pelo emprego da palavra insultuosa, rude e respeitosa. Há palavras que ferem mais do que um cinzel, um estilete. Por conseguinte, é demonstração de sabedoria enriquecer o pensamento e o vocabulário, dando mais consistência e vigor às ideias. As palavras refletem a vida e o caráter de quem as profere. Empregá-la para o mal é perder a nossa paz e abdicar da felicidade. O emprego dela para o bem é demonstração e amadurecimento emocional. A palavra, com fé, traz perseverança, energia e esperança para a superação de obstáculos. Uma exposição de pensamentos bem formulados pode modificar vidas, dar alento a almas à beira do abismo
e mostrar aos cegos que existe luz, afirmou o espírito Miramês. Foi com palavras confortadoras que Jesus, o Cristo, deu aos enfermos do corpo e da alma o alento de que tanto necessitavam e mostrou ao homem o caminho da retidão moral. Grandes líderes e visionários da humanidade também souberam fazer uso da palavra para a elevação espiritual das pessoas. Por outro lado, Adolf Hitler, com astúcia e dissimulação viperina, empregou a palavra para seduzir e inebriar um povo e provocou a maior tragédia que o mundo já conheceu. A lição de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, sobre a palavra é edificante. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos os ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral. Mas, igualmente, com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. E mais adiante, efetivamente a palavra e os seus atos representam força de exteriorização dos nossos sentimentos. O coração inspira o cérebro. O cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia. A ideia plasma as ações. Uma palavra pode cativar a pessoa para sempre, quando traduz meiguice, ternura, acalanto, ou destruir anos de uma união com expressa descortesia, estupidez. A Academia Miraiense de Letras é uma vitrine para a nossa sociedade. E assim deverá continuar. Porque representa o que há de mais elevado em cultura literária. É dessa instituição que tenho a honra de pertencer a partir de hoje, que deve irradiar os melhores exemplos de convivência harmoniosa e livre das paixões passageiras que só ódio partidário produzem. Certo dia, um dos prisioneiros de O Mito da Caverna de Platão foi libertado e ficou perplexo ao ver a maravilha da luz do sol. E voltou para mostrar aos seus antigos companheiros a maravilha de ser livre das ilusões que a cegam. Eu aqui estou. Muito obrigado. Gostaria de convidar o acadêmico e professor Ricardo Lopes Silveira para fazer a leitura de uma mensagem. Ler uma mensagem enviada pelo meu irmão, nosso senhor. Peço licença a todos. Meu cordial boa noite a todos. Com grande entusiasmo, recebi o convite da Academia Miraiense de Letras para essa sessão solene de posse e diplomação do Dr. Henrique Alves Pereira. Senhores e senhoras acadêmicos, elegestes para ser vosso confrade e estáis empossando nesta noite um homem que é ator principal de seu tempo,
O notório amor pelas letras, a erudição e a singeleza no trato conquistaram a admiração e respeito dos cidadãos por onde passou. Mais que um magistrado, Dr. Henrique Alves Pereira é exemplo a ser seguido. E pela história de vida, representa singularmente a divisa Amor, Vinte, Homem. Estou certo que sua presença fará muito bem aos novos colegas e desejo-lhe proveitosa permanência. Parabéns, Consuelo Silveira. Convido a senhora diretora da Escola Estadual Santo Antônio, professora Renata Capobianco, para o discurso de encerramento desta cerimônia de posse do membro titular da Academia Miranhense de Letras. Boa noite a todos. Cumprimento Jorge Mazon, na qual cumprimento também todos os acadêmicos. Boa noite especial ao nosso novo acadêmico, Dr. Henrique. Prezados acadêmicos, autoridades presentes, colegas da academia, é com imensa honra e grande satisfação que me dirijo a todos essa noite em nome desta escola, Escola Estadual Santo Antônio, carinhosamente ginásio. Venho prestar essa homenagem a um profissional cuja trajetória me inspira e nos enche de orgulho, Dr. Henrique. Hoje celebramos mais do que uma diplomação. Celebramos o legado de um homem que dedicou parte de sua vida à educação. E, através dela, tocou e transformou muitas vidas. Dr. Henrique, como muitos sabem, fez parte do corpo docente de nossa escola, foi um exemplo de dedicação, integridade, comprometimento com a formação dos jovens da comunidade da época. Hoje, muitos aqui, ex-alunos, nossos professores. Encontra-se um caminho inspirado por você, Dr. Henrique. Seu papel como professor foi marcado pela busca incessante do conhecimento, pela paciência em ensinar e pela habilidade em motivar os alunos a alcançarem seus sonhos. Ele deixou marcas em nossa escola, que ainda hoje ecoam por esses corredores, nas lembranças, nos corações daqueles que o conheceram, daqueles que não tiveram a oportunidade de estar vivenciando este momento, assim como eu. As histórias e os relatos se fazem presente em nossa vida. Ouvimos falar de você, sobre você. Hoje, doutor Henrique, a sua atuação na magistratura reflete os mesmos valores que cultivou na sala de aula, acredito eu. Justiça, equidade e respeito ao próximo. Seu compromisso com a verdade é o direito, que demonstra o caminho percorrido na educação, foi uma base sólida para o exercício de sua profissão. Sua diplomação na Academia Miranhense de Letras é um reconhecimento merecido de sua contribuição para a literatura, o direito e, sobretudo, para a educação. Não apenas como um homem de letras e leis, mas como um verdadeiro mestre que nos ensinou que o conhecimento é a chave para uma sociedade mais justa e consciente. Doutor Henrique, nós, da Escola Estadual Santo Antônio, seus antigos colegas, alunos, sentimos profundamente gratos por tudo que o senhor representa dentro dessa instituição. Sua história nos lembra que, com dedicação e propósito, podemos alcançar grandes realizações e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Em nome desta escola, querido ginásio, desejo-lhe o sucesso contínuo nessa nova jornada na Academia Miranhense de Letras. Que sua voz continue a ressoar com a mesma paixão e sabedoria que sempre demonstrou, inspirando futuras gerações e perpetuando o valor inestimável do conhecimento. Parabéns, doutor Henrique, parabéns pela nova conquista. Muito obrigada a todos. Antes de encerrar esta solenidade de posse, eu gostaria de pedir licença a todos vocês, aos meus colegas acadêmicos,
e ele não gosta muito, mas eu sempre gosto de quebrar o protocolo. E eu gostaria de convidar para dar uma excelente notícia a todos nós sobre a nossa academia. Ele que nos deu esse presente, que é a nossa academia. O Criador, né? O nosso fundador da Academia Miraiense de Letras, Sérgio Antônio de Paula Almeida. Peço uma salva de palmas para ele. É isso que a gente tinha combinado, hein, Jorge? Estou quebrando o protocolo. Hoje nós tivemos a feliz notícia, né, doutor Henrique, que a gente postou no grupo mais cedo, e após 7 anos de fundação da academia, após um caminho percorrido aí, com muito compromisso de todos os acadêmicos, né, eu apenas criei o projeto, trouxe o projeto, sonhei e consegui pessoas que sonham junto comigo, pessoas a quem eu sou eternamente grato, tá? Que caminham comigo, e hoje a academia caminha solidamente, né? Porque vocês, acadêmicos, não eu, vocês, acadêmicos, abraçaram o compromisso de contribuir com a cultura e com a identidade e memória do povo de Miraí. Então, eu digo hoje para vocês que, na data de ontem, a Academia Miraiense de Letras, ela foi reconhecida utilidade pública estadual em sessão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, parabéns a todos vocês, acadêmicos. Tá? Eu fico muito feliz porque deu certo, né? A gente trabalhou, nós tivemos aí um período de adaptação das coisas, veio uma pandemia, né, que deixou a gente um pouco incerto e ansioso, né, doutor Henrique? A gente não sabia muito o que ia acontecer, mas ontem nós tivemos aí mais essa alegria. Então eu compartilho esta alegria que nós já sabíamos, compartilho aqui com o povo de Miraí. A Academia Miraiense de Letras é uma utilidade pública estadual. E nós temos muito ainda que fazer. Tá? Então, Jorginho, eu agradeço, tá? Esse carinho que você tem com a minha pessoa. Fico muito feliz. Eu me emocionei hoje porque eu construí esse projeto lá dentro do meu quarto, no meu computador, escrevendo, né? E eu não imaginaria que em pouco tempo, nós sabemos como é a burocracia das coisas, nós sabemos como as coisas andam, mas o pouco tempo ele foi recompensado porque todos vocês, acadêmicos da Academia Miraiense de Letras, orgulharam a nossa terra com a dignidade, o seu trabalho e a sua simplicidade também, porque não se vai ao longe pisando alto. A gente tropeça e cai. Então, assim, muito obrigado vocês. Eu pediria à comunidade aqui presente, pediria a vocês que se levantassem também, doutor Henrique, para que vocês recebessem o aplauso desta comunidade, porque vocês merecem. Parabéns. Meus parabéns. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, todas as autoridades, Academia Miraiense de Letras, presidente da Academia de Visconde do Rio Branco, todos os convidados aqui, a esposa do doutor Henrique, dona Rita, né, o nosso muito obrigado, com quem nós tivemos bastante contato nos últimos dias, pelo carinho, pela acolhida, e gostaria de agradecer à Secretaria de Educação, que sempre nos apoia em todos os nossos eventos, sempre presente, ao nosso vice-prefeito José Ronaldo Milani, também sempre nos apoiando, e a diretora da Escola Estadual Santo Antônio, escola de todos nós. Ela que sempre abriu as portas desta instituição para todos nós. Escola que é considerada o berço da cultura de nossa cidade de Miraí. O nosso muito obrigado, e eu declaro, então, encerrada a cerimônia de posse do magistrado e acadêmico Dr. Henrique Alves Pereira, membro titular da cadeira número 8, patrono professor Germano Gomes Pinto.
Solicito aos acadêmicos e autoridades para permanecerem em seus lugares para a foto oficial da Academia Miraiense de Letras. Obrigado pela presença de todos e uma boa noite. Acrescentando um convite especial, convidamos a todos para uma confraternização juntamente com a família no Clube das Palmeiras, né? Para quem não sabe onde é, na saída para Muriaé, ali na entrada do bairro Tucano. Se alguém achar que não vai encontrar, pode combinar com outro de carro para poder ir um seguindo o outro para chegar lá. Lá, então, nós iremos cumprimentar o nosso acadêmico, tirar as demais fotos e confraternizar juntos. Esperamos todos lá. Olha, Academia Muriaense de Letras presente também aqui em Miraí.